Estava eu parado em meu lugar, quando veio alguém e me disse: existem infinitos maiores do que outros. Não! Bom, hoje eu não vou falar de religião, fica para semana que vem. Vou falar sobre ciência, especificamente sobre matemática, sobre essa frase muito curiosa que, por incrível que pareça, nos meus 30 anos de experiência por esse planeta Terra, nunca tinha ouvido falar. Tudo começou quando um amigo meu mostrou um canal muito legal no YouTube, que é esse canal aqui, que traz pequenas lições de física e às vezes de matemática. Bom, apesar de achar muito legal, isso não quer dizer que tudo que eles vão falar tá certo, ou que eu concorde com tudo. E me chamou a atenção esse vídeo, que é esse aqui, que fala sobre alguns infinitos serem maiores do que outro, e é isso que eu vou refutar nesse momento. E para isso vamos falar coisa básica. O que é infinito? Bom, infinito é uma coisa que não tem fim. Ponto. É simples assim. Se uma coisa não tem fim, essa coisa não pode ter um tamanho definido. Se algo está crescendo indefinidamente, para sempre, sem fim, a gente não pode falar qual é o tamanho dessa coisa. Mas, por mais misterioso que possa parecer, as pessoas comprando o argumento de que alguns infinitos são maiores do que outros. Deve ser porque nosso cérebro não sabe lidar com coisas infinitas, né? Na nossa vida tudo é finito, tudo tem um fim. Para a gente imaginar um infinito é difícil. A gente não consegue ter uma ideia, a gente não consegue encostar no infinito, né? É difícil falar sobre o infinito. Agora eu vou dizer uma das razões pelo qual eu acho que as pessoas compram essa ideia de que um infinito é maior do que outro. Se você pensar no conjunto de números naturais, vamos comparar esse infinito, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Em paralelo, vamos começar outro conjunto aqui, que é o conjunto de números racionais. Se você tentar listar todos os números racionais que existem entre 0 e 1, você já vai ter infinito. Então só entre 0 e 1, só nesse pequeno intervalo de dois números naturais, você tem uma infinidade de números racionais. Então, quando a gente pensa sobre esse argumento, a gente realmente fica muito atentado a dizer que então a gente tem mais números naturais do que a gente tem números racionais. Mas essa frase não faz sentido, porque os números naturais são infinitos. Tudo bem, o que você mostrou nesse momento? Que nesse intervalo existem infinitos racionais, só isso. Tenta pensar da seguinte forma. Supõe que você vai defender o conjunto de números racionais e eu vou defender o número de conjuntos naturais. E aí, o jogo é o seguinte: você tem que falar um número racional não repetido, ou seja, você fala o primeiro número e aí eu tenho que falar um número natural. Aí você tem que falar o próximo racional, eu também tenho que falar um natural e assim sucessivamente. O raciocínio é óbvio que para cada número racional que você disser, eu também vou ter um número natural para dizer. Mesmo que você tenha uma infinitude já entre 0 e 1, ou seja, você nem precisa ir muito longe para achar a sua infinitude, isso não quer dizer que eu não vou achar a minha dos números naturais. Então, o que acontece é o seguinte: quando a gente tem a ideia dos números naturais e números racionais, a gente tem uma ideia de que existem mais números racionais, porque a gente consegue pensar de cara em muito mais números racionais do que naturais. E aí a gente fica tentado a dizer que existem mais. Uma definição importante é: se você está falando de infinito, você necessariamente está falando sobre um crescimento indefinido. Se você está falando de crescimento, você está falando de velocidade, a velocidade com que esses conjuntos crescem. Mas qual é a velocidade com que esses conjuntos crescem? Essa velocidade, obviamente, que é arbitrária. A gente está falando de dois conjuntos que estão na nossa cabeça, no mundo imaginário. Matemática é uma ciência abstrata. Então, a velocidade com que eles crescem, depende. Como é que você está criando esses conjuntos? Por exemplo, nesse jogo que eu sugeri agora, os conjuntos vão crescer iguaizinhos, você concorda? Porque foi assim que a gente definiu o nosso jogo. Você também pode colocar no modelo real? Pode. Você pode, por exemplo, pegar duas sacolas e colocar milhões de bolinhas, cada uma delas com diferentes números. As bolinhas podem ter números naturais ou podem ter números racionais. Vamos supor que você está fazendo isso, jogar cada hora uma bolinha em um saco diferente. O máximo que você pode fazer é, em algum momento, pausar o seu processo, contar quantas bolinhas tem em cada sacola e ver qual ganha. Mas a sacola que vai ganhar, ela vai ter mais elementos porque você quis que fosse assim. Uma vez que os dois grupos são infinitos, é você que define quantas bolinhas cada uma delas vai ter. Depende do jogo, depende do critério que você criou. Você pode não estar convencido e falar assim: pô, Diego, mas você falou lá no começo, se entre 0 e 1 a gente já tem um infinito dentro desse 0 e 1, então já está provado que esse infinito é maior do que o de números naturais. Aí eu vou te responder assim: mas você só achou uma infinitude entre 0 e 1 porque você definiu um critério para limitar os números naturais. Você limitou arbitrariamente um intervalo entre 0 e 1. A minha pergunta é: por quê?
e achou uma infinitude entre 0 e 1. Ok, essa infinitude existe mesmo. E 0 e 1 não é infinito. Então, e daí que existe uma infinitude entre 0 e 1? Mas você está comparando essa infinitude com o quê? Com 0 e 1? Mas 0 e 1 é finito, não é infinito. Se você comparar a infinitude que você achou entre 0 e 1 e pode usar ela, você tem que comparar com a infinitude dos números naturais, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito. O que acontece que eu acho que dá uma confusão, um tilt no cérebro aí, o conjunto de números naturais é mais bonitinho pra gente, né? Porque ele é discreto e porque ele segue um padrãozinho, se a gente quiser. E normalmente a gente segue esse padrãozinho mesmo, que é 1, 2, 3, 4. Então o que parece acontecer para as pessoas que engolem que existe um infinito maior do que o outro é que o fato do conjunto de números reais ser desordenado e todo bagunçado, você consegue atirar para vários lados quando você vai listar aleatoriamente números reais, né? Você pode falar 1 meio, 3, menos 47, menos π, raiz de menos 1. Você consegue, na sua cabeça, isso parece que você está tirando para vários lados, né? Nossa, eu tenho várias vertentes para falar números reais. Ah, já nos números naturais eu não tenho, olha só tenho uma vertente que é 1, 2, 3. Mas será que a gente só tem essa vertente mesmo? Eu acho que está faltando um pouco de criatividade na forma como você vai atacar os números naturais. Pô, seja criativo. Você também pode ter várias vertentes para listar muitos números naturais. Então, o que a gente está chegando à conclusão aqui é a forma, a velocidade como algum conjunto de números quaisquer cresce depende só da sua criatividade. Depende de o quanto você consegue pensar em números de forma abstrata. Por fim, a última imagem que eu posso dar para ajudar a enxergar isso é tentar mostrar um modelo bem real. Imagine que você tem dois construtores de piscinas. Okay? E a princípio, esses dois construtores de piscina construíram duas piscinas iguaizinhas de 1 metro cúbico cada um. E agora imagine que nós, para o construtor número 1, temos cubinhos pequenos. E que aí a gente encheu essa piscina completamente de cubinhos. E para o construtor 2, nós vamos dar apenas um cubão. É só um cubo, mas ele vai encher a piscina completamente. Também vai encher esse 1 metro cúbico. De forma arbitrária também para o meu modelo, o que eu estou a fim de comparar nesse modelo aqui é o número de cubos dentro da piscina. Tá? Agora que vem a parte legal. Imagine que esses construtores conseguem aumentar o tamanho dessas piscinas, né? Então vamos imaginar que daqui a meia hora os construtores conseguem dobrar o tamanho das piscinas e que os ajudantes vão jogando cubos enquanto der, né? Enquanto tiver espaço, eles vão jogando cubo para preencher os espaços em branco do aumento da piscina. O construtor da piscina A dobrou o tamanho dessa piscina, o número de cubinhos também vai dobrar. Então tínhamos 100, ele vai passar para 200. Enquanto que o construtor da piscina B, ele dobrou o tamanho da piscina, ele só vai conseguir colocar mais um cubo lá dentro. Então ele também dobrou o número de cubos, mas como ele só tinha 1, ele vai passar para 2. Então os dois dobraram o tanto de cubo, mas um já tem muito mais cubo do que o outro. E a gente consegue inserir uma densidade muito maior de cubos por eles serem menorzinhos aqui. Agora imagine esses construtores aumentando esses conjuntos na mesma proporção. Eles vão aumentar as piscinas na mesma proporção. Claro que você está enxergando o construtor A, ele vai ter muito mais cubos do que o construtor B. O construtor B só vai conseguir ganhar do construtor A se ele aumentar a piscina dele 10 vezes, 10 vezes mesmo, acho que é 10 vezes mais rápido do que o construtor A, né? Se ele construir a piscina dele muito mais rápido, ele vai ter mais espaço e vai conseguir colocar mais cubos. E aí eu quero que você pense isso no caso dos números reais, que é o grupo A, e os números naturais, que é o grupo B. Em geral, a gente enxerga esses grupos assim. A gente acha que é muito mais fácil preencher a piscina dos conjuntos de números reais. A gente acha muito mais fácil achar exemplos de números reais do que encher a piscina dos números naturais. É como se os números naturais fossem cubos maiores. Se você pegar um número qualquer e outro número qualquer natural, o menor intervalo esses dois números com certeza é 1. Você não consegue um intervalo menor, você não consegue diminuir o tamanho do cubo. No caso dos números racionais, você consegue diminuir o tamanho do cubo quanto você quiser. Então, quanto mais você diminuir o tamanho do cubo, mais cubos você vai colocar nesse grupo. De forma geral, a gente tende a pensar assim. E aí a gente cai na pegadinha de que com o mesmo esforço a gente vai conseguir encher a piscina A com mais cubos. Mas eu repito, isso é apenas uma falta de criatividade do seu cérebro. Você não consegue fazer essa piscina crescer muito mais rápido do que a A
Se você quiser, você consegue. Você pode começar contando em 10 processos paralelos. Começa com um processo contando do 1, começa com outro processo contando do 1 milhão, aí quando esse primeiro aqui encontrar com do 1 milhão, ele pula para 10 milhões, começa com outro processo contando a sequência de Fibonacci. A velocidade com que as piscinas crescem só depende do modelo que você aplicar. Se só depende do modelo que você aplicar, um infinito vai ser maior do que o outro em algum momento, o quanto você quiser. É por isso que não faz sentido nenhum você dizer que um infinito é maior do que outro de forma absoluta. Não existe absolutez no tamanho dos infinitos, porque isso depende da velocidade com que você quer que eles cresçam. Bom, existem ainda alguns argumentos que eu poderia falar aqui sobre isso, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito grande. Eu tenho certeza que esse é papo polêmico. Eu acho que se algum matemático ver esse meu vídeo, ele vai querer me trucidar. Mas para mim nunca foi tão claro. Dizer que um infinito é maior do que outro é como dizer que um triângulo infinito é redondo. Isso não faz sentido nenhum, por definição. Se algo é infinito, não tem tamanho, a menos que você pause o crescimento desse infinito. Que, diga-se de passagem, nada mais é do que um conjunto finito em algum momento. E esse pause é arbitrário, é você quem faz esse pause. Depende do que você quiser modelar. Um abraço e até a próxima. Um sonho. Infinitos likes nesse vídeo. Pô, ajuda aí a pelo menos chegar perto. E se você gostou do estilão do canal, se inscreve aí que se dá uma ajudinha também.